Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso módulo de Fisiologia Muscular. Nós temos esse módulo dividido em 3 aulas. Ele é um módulo simples, ele não é um módulo avançado. Então, basicamente, o que nós vamos discutir agora é sobre a estrutura e função do músculo esquelético. E em um outro momento, eu vou apresentar para vocês, em outras aulas mais especializadas, um pouco mais sobre a função metabólica, né, e a função endócrina e imunológica do músculo esquelético. Mas isso vai ser feito em uma outra aula. No nosso módulo agora, nós vamos estudar apenas a parte mais geral sobre os aspectos, então, da estrutura e contração do músculo esquelético. Para quem não me conhece, rapidamente, sou o professor Maurício Krause, eu sou professor do Departamento de Fisiologia da URGS, coordeno o laboratório de pesquisa em inflamação, metabolismo e exercício, que vocês podem ver aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós trabalhamos com uma série de estudos de pesquisa envolvendo exercício físico em populações especiais, né? Então, o efeito do exercício físico com fins então de obter saúde, né? Utilizado então para prevenção e para o tratamento de diversas doenças, como diabetes tipo 1, tipo 2, envelhecimento, entre diversas outras doenças que eu vou comentar então com vocês, como obesidade, etc. Eu também sou coordenador da Liga de Medicina Esportiva da URGS, então quem quiser receber um pouco mais de informações, pode procurar no Facebook, o site do grupo, onde são oferecidas aulas gratuitas sobre exercício físico. Então, quem tiver curiosidade, por favor, procure lá. Esse é o meu e-mail para contato, caso vocês queiram tirar alguma outra dúvida, né? E eu queria dizer para vocês também, então, que além de dar aula para os cursos de Medicina e Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu também sou orientador permanente de 2 programas de pós-graduação, um de Fisiologia e o outro de Ciências do Movimento Humano. Ok? Bem, na aula de hoje, nós vamos estudar a estrutura do músculo esquelético, certo? Mas é claro que é muito importante a gente diferenciar os tipos de músculo que nós vamos encontrar no nosso organismo. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o músculo liso, certo? Que nós vamos encontrar nas paredes dos vasos sanguíneos, por exemplo, nos órgãos internos. Então, nós vamos estudar mais esse músculo quando eu falar do sistema cardiovascular e também do sistema digestório. Esse músculo liso, ele vai ver agora, nós vamos ver a diferença estrutural entre esses 3 tipos aqui, mas ele é um músculo involuntário, ou seja, a gente não consegue contrair esse músculo ou relaxá-lo de forma consciente, certo? Ele é controlado inconscientemente. O músculo cardíaco, que nós vamos encontrar no coração, é claro, né? Ele tem um controle mais diferenciado, ele tem um controle automático, autônomo, por encontrar dentro dele uma estrutura, né, composta por células que a gente chama de células marca-passo, e ele também pode ser modulado com influência tanto do sistema endócrino, então a partir de hormônios, quanto do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Esse tecido também, esse tipo de célula, nós vamos estudar em outras aulas sobre fisiologia cardiovascular. O foco da nossa aula de hoje é a estrutura do músculo esquelético, e esse sim, ele é um músculo voluntário. A gente contrai e relaxa esse músculo voluntariamente. Então, ele é controlado conscientemente. E nós temos uma grande quantidade desses músculos espalhados, são mais de 600 tipos, né? 600 músculos que vocês vão estudar lá na anatomia, que vão compor, então, o nosso sistema musculoesquelético. Bom, como a gente pensa em função do músculo esquelético, né, imediatamente vocês vão dizer o quê? Locomoção, né, proteção. Mas eu já ressalto aqui para vocês que o músculo tem um papel metabólico também muito importante, né? E, só de curiosidade, o músculo também é capaz de secretar hormônios. O músculo também é um tecido endócrino. Ele é capaz de liberar no sangue, quando ele está fazendo contração, algumas moléculas que nós chamamos de miocinas, que vão executar ações muito parecidas com as ações que os hormônios executam no nosso organismo, né, em tecidos longe do local de produção. Mas isso não vai ser discutido na aula de hoje. Hoje a aula é sobre a estrutura do músculo esquelético. Para diferenciar então os 3 tipos de fibras que a gente acabou de células que a gente acabou de ver, olha lá, a primeira delas, músculo esquelético. Observem que essas células elas são alongadas, certo? Bem alongadas, algumas podem ter o comprimento inteiro de um músculo. Elas apresentam uma grande quantidade de núcleos, então a gente chama que ele é multinucleado, né? Então, ao longo de toda essa fibra muscular, né, isso é muito importante. A gente vai chamar
ou de célula muscular e, normalmente, fibra muscular, que é a mesma coisa, ok? Notem que essa fibra ou célula muscular, ela é estriada, certo? Vocês podem ver que ela apresenta áreas claras e áreas escuras. Ela é toda listrada, então ela é uma célula estriada. Algo que também podemos encontrar no músculo cardíaco. O músculo cardíaco também apresenta essas estrias. Ele também é estriado. Só que a estrutura do músculo cardíaco é diferente. Ele não tem esse aspecto alongado, como vocês podem observar aqui. Nós temos células com um formato diferente. E notem que entre essas células nós temos junções que nós chamamos de discos intercalares que permitem que uma célula se comunique de forma elétrica com a outra. Então, isso é uma diferença muito grande entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético. Notem que no músculo cardíaco eu tenho uma conexão de uma célula com a outra. No músculo esquelético não existe essa conexão, elas são células isoladas. Okay? Então, isso é uma definição muito importante da gente entender. As fibras elas são isoladas, separadas eletricamente umas das outras. Já o músculo liso, notem que esse músculo liso aqui, ele tem esse formato fusiforme, né? Ele, dependendo do tipo, né, que nós temos um tipo de músculo liso que ele pode ser multiunitário, né? Mas notem que esse músculo liso aqui, ó, ele pode eventualmente se conectar eletricamente com o outro, né? Fazendo com que o sinal elétrico de um passe rapidamente para o outro, assim como nós vimos no músculo cardíaco. Nós temos junções entre essas células aqui, né? E notem que, ao contrário do músculo esquelético, que nós temos vários núcleos ao longo de uma fibra, de uma célula muscular, aqui nós vamos encontrar um único núcleo centralizado. Notem também que o músculo liso, como o próprio nome já está dizendo, ele é liso, ele não tem estrias. E isso se reflete basicamente, né, na diferença da distribuição dos filamentos contráteis que nós temos de forma organizada na forma de sarcômeros, como nós vamos estudar para o músculo cardíaco e o músculo esquelético, e no músculo liso a conformação ela é diferente. Então nós não temos estrias, nós não temos um músculo estriado, ele é um músculo liso. Algumas coisas importantes a respeito da nomenclatura, eu chamo a atenção de vocês. Como eu falei, célula muscular, nós podemos chamar também de fibra muscular. Membrana celular, no músculo nós podemos chamar de sarcolema, sarco que vem então da palavra carne. Citoplasma, no músculo a gente pode chamar de sarcoplasma. E uma organela muito importante para o músculo esquelético, que a gente chama de retículo endoplasmático, no músculo esquelético nós vamos chamar de retículo sarcoplasmático. Por que essa organela é tão importante? Porque ela é muito grande no músculo esquelético e ela armazena uma grande quantidade de cálcio, que é um íon essencial para o processo de contração muscular. Então nós precisamos do cálcio e na contração do músculo esquelético esse cálcio está armazenado no retículo sarcoplasmático. Como é que é a estrutura geral do músculo esquelético? Então vocês podem observar, aqui então vocês têm o osso, o tendão, né, que vai então inserir esse músculo no osso, possibilitando então os movimentos articulares. Esse tendão então ele vai se juntar ao músculo e nesse músculo aqui nós temos uma série de estruturas importantes, certo? Então, a camada que vai envolver todo esse músculo aqui, nós chamamos de epimísio, certo? Aqui está em inglês, mas ele é epimísio. Então, uma camada então, que reveste todo esse músculo. Se vocês observarem nesse corte que foi feito aqui no músculo, esse músculo ele é composto por diversos fascículos. Então, aqui vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 fascículos, por exemplo. Certo? Obviamente, isso é apenas um esquema. Então, nós temos vários fascículos em um músculo esquelético. Então, notem que o músculo ele vai ser composto por fascículos. E ao redor de cada fascículo, né, em torno de cada fascículo, nós vamos encontrar, então, uma outra estrutura que nós chamamos de perimísio. Certo? Então, aqui vocês têm o perimísio em volta dos fascículos. E cada fascículo, internamente a cada fascículo, como vocês podem ver aqui, nós temos diversas fibras musculares ou células musculares, certo? E aqui vocês têm um exemplo, então, uma fibra sendo puxada aqui para fora, e como eu disse para vocês, ela é longa, né? E ela apresenta
estrias, ela é uma célula estriada. Cada célula, então, ela também vai estar envolta a uma outra membrana que nós vamos chamar de endomísio. Então, nós temos o epimísio em volta de todo o músculo, o perimísio em volta de cada fascículo e o endomísio em volta, então, de cada fibra muscular. Chama atenção para vocês que existe no músculo esquelético uma organela que também é alongada, que ela é especializada em contração. Essa organela é chamada de miofibrila, como vocês estão vendo ali. Essa miofibrila ela é importante por quê? Porque dentro dela nós vamos encontrar de forma organizada filamentos finos e grossos que vão possibilitar a contração muscular e o encurtamento do músculo. Então essa miofibrila ela é muito importante para o músculo esquelético. Nós vamos encontrar uma grande quantidade dessas organelas que também são alongadas e muito bem organizadas, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, novamente, estrutura de todo o músculo esquelético, né? Lembrando que, quando a gente fala em músculo, entendam que ali dentro não tem somente fibras musculares. Então, o músculo ele precisa de quê? Bom, ele precisa de um aporte sanguíneo, então ele precisa de vasos sanguíneos. Então, nós vamos encontrar uma grande quantidade de vasos sanguíneos para nutrir esse músculo. Nutrir com íons, nutrir com água, né, com oxigênio que vem ali junto com as hemácias, com moléculas importantes como glicose, aminoácidos, ácidos graxos, tudo isso então vem pela corrente sanguínea. Então dentro de um músculo nós vamos encontrar vasos sanguíneos. E para controlar esse músculo nós precisamos de nervos motores, que vão estimular a contração muscular. Assim como nós também vamos ter uma série de receptores sensoriais, que eu vou falar em uma próxima aula, que também precisam de inervação. Então nós temos muitos vasos sanguíneos e bastante inervação dentro do músculo esquelético. O que mais que nós temos, então, dando estrutura a todo o músculo esquelético? Bastante tecido conectivo, né, que mantém toda essa estrutura organizada e unida. O que interessa na aula de hoje são, então, aqueles fascículos musculares, onde nós vamos encontrar nossas fibras musculares esqueléticas. O que tem dentro de uma fibra muscular esquelética? Então, o que nós vamos encontrar? Primeiro, como eu falei para vocês, né, a terminologia. Né? Aqui vocês têm sarcolema, que seria a membrana. Nós temos o sarcoplasma, que seria então o citoplasma do músculo esquelético. Né? E nós vamos encontrar também muitos núcleos, como eu falei para vocês, é uma célula alongada. E por que a gente precisa de tantos núcleos? Né? Por ser uma célula alongada, que depende muito de síntese proteica, eu preciso ter núcleos localizados de forma estratégica ao longo de toda a fibra, para conseguir, então, executar a síntese proteica em toda a fibra muscular. Certo? Caso contrário, nós teríamos um trabalho muito grande de transportar proteínas contráteis de um local para outro da fibra alongada. Então, nós precisamos de múltiplos núcleos para isso. Né? O que nós temos de importante de ressaltar aqui? Né? Eu falei para vocês que uma organela muito importante no músculo esquelético é o retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque ele armazena cálcio. E veja só que estrutura mais curiosa que nós temos aqui. Nós temos a membrana do músculo esquelético, certo? Então, o sarcoema. Notem que nós temos pequenos buraquinhos aqui, pequenos orifícios aqui, que na verdade são prolongamentos da membrana muscular esquelética. São prolongamentos da membrana plasmática, ou do sarcoema. Então, notem que esse prolongamento ele entra dentro da célula, formando um sistema que nós chamamos de túbulos T, ou túbulos transversos. Então, são prolongamentos da membrana plasmática. Isso é muito importante porque notem que o retículo sarcoplasmático que está em azul, ele forma um complexo muito próximo desse túbulo T. E a passagem do sinal elétrico, como vocês já estudaram, né, potenciais de membrana, né? A membrana, quando ela despolariza, essa despolarização se propaga por toda a membrana celular, inclusive por esse prolongamento da membrana que é o túbulo T. Então isso é muito importante porque eu consigo propagar esse potencial para regiões mais internas do meu músculo, entrando em contato com todo esse retículo sarcoplasmático, possibilitando a saída do cálcio, que é armazenado dentro dele, para em torno das miofibrilas, que é o sinal necessário para que elas se contraiam. Então essa estrutura aqui é bastante importante, certo? Do retículo sarcoplasmático junto com esses túbulos T, que são prolongamentos da membrana plasmática. Isso possibilita então a propagação do sinal elétrico
e a saída de cálcio para a contração muscular ocorrer. Então nós temos então nesse sarcoplasma o retículo sarcoplasmático, que é extremamente grande na fibra muscular, as miofibrilas, que são então as organelas especializadas em contração, que também são alongadas. Nós vamos encontrar uma grande quantidade de mitocôndrias, que vão servir exatamente para a produção de energia necessária para a contração muscular, entre outros eventos, é claro, né, como as bombas de sódio e potássio, síntese proteica, entre muitas outras coisas. E nós podemos encontrar também grânulos de glicogênio, assim como reservas de triglicerídeos intramusculares, que servem como substrato para a produção de energia também. Essas miofibrilas são compostas pelo quê? Basicamente, nós temos aqui uma grande quantidade de proteínas, que vão então compor a nossa miofibrila e vão possibilitar a contração muscular. Quem são essas proteínas? Nós dividimos essas proteínas, né, em troponina, actina, tropomiosina, miosina, titina e nebulina. Entendam que existem muitas outras proteínas aqui que não estão sendo mostradas, né, para tornar o entendimento agora mais simples. Mas entendam que nós temos muitas proteínas que vão fazer parte então dessa miofibrila e dessa célula muscular. Mas nós vamos focar nessas proteínas aqui, porque elas fazem parte então da miofibrila e vão possibilitar o processo de contração muscular. Então, nós podemos separar essas proteínas como fazendo parte de dois grandes filamentos. Filamentos finos e filamentos grossos. Ok? Quem é que faz parte do filamento grosso? Basicamente, uma proteína chamada de miosina. Certo? Nós vamos ver que ela é uma proteína bastante grande, né? E que ela apresenta locais que possibilitam movimentos, né? Movimentos de dobradiça, como nós vamos estudar daqui a pouco. Então, a miosina faz parte do filamento grosso e do filamento fino. Nós temos três proteínas importantes: actina, que eu diria que é a principal, troponina e a tropomiosina. Então, essas três proteínas fazem parte do filamento fino, enquanto no filamento grosso nós vamos ter a miosina. Titina e nebulina são proteínas que vão auxiliar na organização do filamento fino e grosso, na estabilidade desses filamentos, e também vão possibilitar a transferência de tensão de um sarcômero, que eu já vou explicar para vocês o que é, e outro ao longo de toda a organela e de toda a fibra muscular, consequentemente, que é a titina e a nebulina. Então, essa estrutura aqui está organizada na forma, como eu acabei de dizer, de sarcômeros. E é exatamente isso que nós vamos estudar agora. Só mostrando aqui para vocês, né? Essa fibra ela tem esse formato estriado exatamente por essa organização dos filamentos finos e grossos na forma dos sarcômeros. O que está sendo mostrado nessa figura? Eu chamo a atenção mais uma vez porque é realmente importante entender como que existe essa conexão da miofibrila com a membrana muscular e com o retículo sarcoplasmático, que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então, olha lá de novo, a membrana da célula muscular, o sarcolema, com aqueles pequenos poros, e aqui vocês podem ver um poro então aberto, formando então os nossos túbulos transversos. Túbulos transversos que podem então conduzir um potencial elétrico, são prolongamentos da membrana celular, para a parte mais interna do músculo, entrando em contato direto com o retículo sarcoplasmático, organela que armazena cálcio. E esse está em volta, então, das nossas miofibrilas, que precisam do cálcio para promover o processo de contração. Então, essa estrutura é muito importante de ser compreendida. E ela aparece, mais uma vez aqui, mostrando como é extenso esses túbulos T. Olha lá, prolongamentos da membrana plasmática, entrando dentro do músculo, se conectando com esse grande retículo sarcoplasmático em azul. Aqui vocês podem ver em roxo uma mitocôndria, por exemplo, né, já que todo o processo de contração muscular depende de energia, então nós temos uma grande quantidade de mitocôndrias. E aqui dentro, então, vocês têm uma miofibrila, que ela está basicamente muito próxima. Olha a quantidade, né, de cisternas aqui do retículo sarcoplasmático. Então, no momento que o cálcio é liberado, ele rapidamente chega para essa organela.
e possibilita a contração muscular. E aqui vocês podem observar a estrutura da miofibrila separada, né, entre filamentos finos e grossos, que vão dar origem, então, a pequenas estruturas chamadas de sarcômeros. Então, a miofibrila ela vai ser composta por uma cadeia, ou seja, uma atrás do outro, de sarcômeros. E são esses sarcômeros que nós vamos estudar. Como é que é composto um sarcômero? O que tem de importante nesse sarcômero? Aqui vocês têm uma miofibrila, certo? E fica muito visível que essa miofibrila ela é limitada por proteínas que fazem com que apareça nessa região aqui uma linha que nós vamos chamar de disco Z, certo? Então vocês estão enxergando aqui, ó, como se fosse um zigue-zague, né? Isso aqui limita o espaço entre um sarcômero e outro sarcômero. Então vocês têm aqui uma linha Z, aqui vocês têm outra linha Z, ou disco Z, e o que está dentro de uma linha e a outra é exatamente um sarcômero. Então aqui eu tenho um sarcômero, aqui eu tenho outro sarcômero, e assim por diante. Então dentro de uma miofibrila eu vou ter vários sarcômeros em série. Todos eles, então, separados por esses discos Z. O que nós temos, então? Agora eu peguei um desses sarcômeros para a gente estudar a organização das proteínas que eu havia descrito nos slides anteriores. O que eu tenho aqui de novo? Disco Z, aqui outro disco Z, então aqui eu tenho um sarcômero. Daqui para cá eu teria outro sarcômero, né? Então eu posso dizer exatamente isso. Aqui para cá, outro sarcômero, para lá, outro sarcômero, né? Então isso aqui é uma miofibrila que ela é comprida, longa, juntamente acompanhando toda a fibra muscular. Então aqui eu tenho um sarcômero. O que tem dentro desse sarcômero? Filamentos finos e filamentos grossos. Quem faz parte do filamento grosso? Miosina, certo? Então o que vocês estão observando aqui? Partindo do centro desse sarcômero, onde nós temos a chamada linha M, nós temos então essas proteínas chamadas de miosinas. Muitas miosinas vão formar um filamento de miosina, um filamento grosso. Observem aqui, ó, aqui vocês têm essa miosina aumentada, né? Como é que é essa miosina, né? É uma proteína bastante grande, certo? A gente pode separar, né, ela em uma cauda, certo? Uma região que nós podemos chamar de braço, né, que é uma região flexível, ela pode se dobrar como se fosse um dedo. E uma estrutura aqui na ponta desse braço, que é chamada de cabeça da miosina. Então, nota que o filamento de miosina, um filamento grosso, ele tem na parte central essa cauda da miosina, e na parte se projetando para o lado de fora, nós temos então o braço e a cabeça dessa miosina. A importância dessa cabeça da miosina, que nós vamos estudar depois, a cabeça da miosina ela é altamente controlada, certo? Ela tem uma atividade, ela é uma enzima. Nós chamamos de enzima ATPase, ou seja, uma enzima capaz de quebrar ATP. E essa proteína aqui, ela pode se mexer, o que possibilita então a interação dessa cabeça da miosina com um filamento fino, possibilitando, como nós vamos ver na próxima aula, no encurtamento do sarcômero, ou seja, a contração. Mas então entendam que dentro do sarcômero eu tenho um filamento grosso. Esse filamento grosso ele é composto por várias miosinas, que são compostas por uma cauda, um braço móvel e uma cabeça da miosina, que é o local que tem atividade enzimática, que pode quebrar o ATP, e é o local que pode interagir com o filamento fino. O que eu vou encontrar no filamento fino? 3 proteínas importantes. Então aqui vocês têm, ó, aqui a miosina, né, as cabeças da miosina voltadas para o lado de fora, e nessa parte de baixo vocês podem enxergar, né, o filamento fino. O que tem dentro desse filamento fino? 3 proteínas importantes, né? Então nós temos a actina, que basicamente são essas pequenas bolinhas que vocês estão vendo aqui, né? A troponina, que é uma proteína então formada por 3 subunidades, que nós vamos estudar depois, e uma proteína mais alongada, mais fibrilar, chamada de tropomiosina. Ok? Como é que a gente for analisar, né,
cada uma dessas proteínas do filamento fino, a actina é o local onde a cabeça da miosina pode interagir com o filamento fino. É na actina, certo? Aqui vocês têm, como é que é o filamento de actina, né? Então, cada bolinha que vocês estão vendo ali, a gente chama de actina G, né? G de globular, é uma proteína globular, é uma proteína mais redondinha. Por isso que ela ganha esse nome, proteína G. Então, quando vocês têm várias proteínas G, uma ao lado da outra, vocês vão ter basicamente um filamento de actina. E o que nós encontramos no filamento fino é como se vocês tivessem, né, fazendo assim uma analogia, imagina um colar de pérolas, certo? Que vocês pegam esse colar de pérolas e enrolam ele. Quando vocês enrolam ele, ele vai adquirir então esse aspecto aqui, ó. Estão vendo as bolinhas? Como se fosse então um colar de pérolas enrolado, onde cada bolinha é uma actina G. E acontece que a cabeça da miosina ela pode interagir exatamente com essas bolinhas, em um local que nós chamamos de sítio ativo da actina. Então são locais específicos. Então a interação do filamento grosso, da cabeça da miosina, com o filamento fino, se dá exatamente na actina, no seu sítio ativo. Só que geralmente cobrindo esse sítio ativo, uma célula que está relaxada, nós temos a tropomiosina, que fica então acompanhando todo esse filamento de actina, cobrindo esse sítio ativo. E o que mantém a tropomiosina com a actina juntas é essa proteína chamada de troponina, que tem então 3 subunidades, uma com uma alta afinidade pela actina, outra que tem alta afinidade pela tropomiosina e finalmente uma outra subunidade que tem alta afinidade pelo cálcio. Sim, aquele cálcio que eu falei que é importante para a contração muscular. Lembrando que em repouso, as concentrações de cálcio dentro da célula são baixas, não havendo contração muscular. Então, nós vamos estudar isso, o processo de contração muscular depois, mas é muito importante entender, então, a estrutura da fibra muscular para depois entender como que o processo de contração ele vai ocorrer. Chama atenção antes aqui para vocês, né, que aquelas duas outras proteínas, nebulina e titina, elas não estão diretamente envolvidas aqui, né, no filamento fino e grosso, né, de forma direta, como eu acabei de explicar para vocês, mas notem que elas dão estabilidade e firmeza ao filamento grosso, no caso da titina, e na nebulina, no caso do filamento fino. Então, essas proteínas são extremamente importantes. A titina é a maior proteína que a gente vai encontrar aqui dentro desse músculo, é uma proteína muito grande, né, e ela é necessária exatamente para sustentar, né, essa organização, né, e transmitir a tensão de um sarcômero para o outro. Quando a gente organiza esse sarcômero, pensando então nos filamentos finos e grossos, nós podemos dividir, né, quando se analisa isso no microscópio, a gente pode dividir a nossa organela, aqui, a miofibrila, né, dentro desses sarcômeros, em algumas bandas, em algumas zonas, que podem apresentar zonas claras e zonas escuras, quando a gente olha no microscópio, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês têm locais dentro desse sarcômero que eu só encontro filamentos grossos, que está sendo representado aqui em roxo, locais dentro desse sarcômero onde eu só tenho filamentos finos, e eu tenho locais onde eu tenho basicamente uma relação direta, né, entre filamentos finos e grossos. Então, cada local eu vou chamar de uma banda, né, ou zona diferente. Então, aqui vocês têm, por exemplo, olha ali, ó, nessa região central do sarcômero, né, saindo da linha M, eu tenho somente filamento grosso, de miosina. Então, eu vou chamar essa zona aqui de zona H, somente filamento grosso. Onde eu encontro somente filamentos finos, que é nessa região aqui, ó, entre um sarcômero e outro, eu vou chamar isso aqui de banda I. E onde eu tenho, basicamente, né, onde eu posso encontrar esses dois tipos de fibras aqui, né, de filamentos finos e grossos, né, eu vou chamar então de banda A. Ok? Então nós podemos separar esse sarcômero nessas bandas ou nessas zonas. Ok? Essa figura eu acho importante de mostrar para vocês, porque a gente pode enxergar a distribuição desses filamentos finos e grossos em cada uma dessas bandas e zonas, para entender como é que eles interagem entre si. Então
Então, por exemplo, nessa banda I que a gente está vendo aqui, o que eu estou encontrando aqui, né? Bom, aqui eu só tenho filamentos finos. Então, notem a distribuição desses filamentos finos, compostos por actina, troponina e tropomiosina. Nessa zona H, nós somente temos filamentos grossos, miosinas. Então, aqui vocês têm a distribuição, né? Olhando por esse corte, como que estão dispersados, então, os filamentos grossos. Quando vocês juntam os filamentos finos e grossos, então aqui a gente está olhando para a banda A, onde tem interação, né, proximidade dos dois tipos de filamentos finos e grossos. Observem que para cada filamento grosso, representados ali em roxo, eu tenho na volta dele 6 filamentos finos. E aí você tem que lembrar o quê? Que do filamento grosso se projetam para fora as cabeças da miosina. Então eu tenho cabeças da miosina se projetando daqui para cá, em todas as direções, possibilitando o quê? Uma alta interação entre o filamento grosso e o filamento fino. E isso é importante por quê? Porque é essa interação que vai produzir um encurtamento do músculo e a contração muscular. Mais uma vez, mostrando aqui a estrutura para vocês dos filamentos grossos e dos filamentos finos, né? No filamento grosso, então, a miosina, com a cauda, formado por essas duas cadeias pesadas, e aquelas cabeças que eu falei para vocês, né? Que são cadeias mais leves e que têm atividade enzimática. Elas podem quebrar ATP, e esse ATP é necessário para conseguir fazer com que a cabeça da miosina interaja com o filamento fino de actina e promova, então, o processo de encurtamento. Certo? Então, é exatamente ali, ó, cabeça da miosina podendo interagir com a actina. Aonde na actina que a cabeça da miosina pode interagir? Como eu falei para vocês, eu tenho locais específicos na actina chamados de sítios ativos, onde a cabeça da miosina pode de fato encostar e se mexer, promovendo o encurtamento do sarcômero, consequentemente contração muscular. Então vocês podem notar exatamente isso, né? A interação entre filamento fino e grosso, que nós chamamos de pontes cruzadas. Isso é muito importante, a gente chama de pontes cruzadas, né? Exatamente essa ligação que vocês estão vendo aqui da cabeça da miosina com a actina, né? Promovendo então o movimento e consequentemente contração. Então basicamente eu vou ter um movimento, né, que vai puxar as nossas linhas Z do sarcômero uma próxima da outra. Então quando está relaxado está mais afastado. Quando o filamento fino e grosso interagem, a cabeça da miosina puxa o filamento fino e basicamente o sarcômero está diminuindo de tamanho. As linhas Z estão se aproximando. Isso é encurtamento. Então vocês imaginem vários sarcômeros alinhados um atrás do outro, um ao lado do outro. Quando eles estão se contraindo, todos os sarcômeros estão encurtando, consequentemente toda a miofibrila está encurtando, e como ela está dentro da fibra muscular, toda a fibra muscular está encurtando. Então essa distribuição aqui também é importante da gente lembrar. Então filamento grosso, com a cabeça da miosina, que tem atividade enzimática, capaz de quebrar ATP, tem capacidade móvel, e é o local, então, do filamento grosso que pode interagir com o filamento fino. Aonde? Nos sítios ativos distribuídos na actina. Em repouso, como eu falei para vocês, quando a célula está relaxada, esse sítio ativo está coberto pela tropomiosina. E essa tropomiosina impede que a cabeça da miosina interaja com a actina, mantendo a célula relaxada. Quem mantém a actina e a tropomiosina juntas nessa posição é a troponina, que é composta por 3 subunidades. Uma que liga na tropomiosina, outra que liga na actina e uma terceira que eu falei para vocês que tem alta afinidade pelo cálcio, que em repouso é baixo no citoplasma. Mas, quando eu quero contrair o músculo, nós vamos ver que esse cálcio ele se eleva. E isso muda completamente a estrutura, a conformação do filamento fino, como nós vamos ver daqui a pouco. Mais uma vez, mostro aqui para vocês uma fibra muscular, membrana da fibra muscular, com os seus prolongamentos, que nós chamamos então de túbulos T, e lá no final desse túbulo T, eu vou encontrar o que nós chamamos de cisternas, onde tem uma grande quantidade, né, cisternas do retículo sarcoplasmático, onde eu vou encontrar uma grande quantidade de cálcio armazenado. E esse cálcio ele pode ser liberado, né, para dentro do citoplasma ou sarcoplasma,
possibilitando o processo de contração. Essa região aqui, que eu acabei de descrever para vocês, olha lá, ó, onde eu tenho o finalzinho do túbulo T, juntamente com essas cisternas do retículo sarcoplasmático, a gente chama isso de tríade. E aqui nós vamos ter uma interação entre proteínas que possibilita que o sinal elétrico estimule a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático por citoplasma. E, consequentemente, isso vai induzir contração muscular. Então, novamente, mostrando aqui a estrutura do nosso sarcômero, com os discos Z, os filamentos finos, composto por actina, troponina e tropomiosina, e os filamentos grossos, composto por miosina. Ali com as cabeças da miosina, então o braço móvel e as cabeças da miosina voltadas para fora, que são os pontos onde nós vamos ter aquelas pontes cruzadas, interação entre a cabeça da miosina e o sítio ativo da actina. E aqui as proteínas de ancoramento, né, que vão dar estrutura, como a titina, para os filamentos grossos, no caso a titina, e nebulina, no caso, os filamentos mais finos. Se a gente pensar nessas bandas, nessas linhas que eu falei para vocês, elas vão obviamente mudar de tamanho conforme a fibra vai encurtando. Então, por exemplo, aqui você tem um sarcômero em repouso, quando não tem contração, fibra relaxada. Olha lá, filamento grosso no centro, filamento fino nas extremidades. Banda I, somente filamentos finos, como a gente já discutiu. Essa parte central onde eu só tenho filamento grosso, M. E onde eu tenho interação do filamento fino com o grosso, banda A. O que acontece então quando eu contraio essa minha miofibrilha? Então, como eu falei para vocês, ó, a contração vai fazer com que haja então, né, ó, um encurtamento. As linhas Z vão se aproximar uma da outra, que é o que está acontecendo no exemplo abaixo. Olha ali, as linhas Z estão se aproximando. Então, isso aqui está encurtando o sarcômero. O que acontece com essas bandas, né, que a gente acabou de descrever, né, com essas zonas aqui? Né? Então, zona H só tem a proteína miosina, a banda I somente a actina, a banda A, então, com as duas interagindo. Então, olha só. Se eu encurtar esse sarcômero, né, contração muscular, o que vai acontecer? Notem que quanto maior for o encurtamento, maior vai ser a interação dos filamentos finos com os filamentos grossos. Então, o que vai estar acontecendo? Essa banda I que a gente estava vendo antes, que estava bem grande, ela vai diminuindo de tamanho. Por quê? Porque as linhas Z estão sendo puxadas para o centro do sarcômero. Então, esse filamento fino aqui, ó, ele está entrando em contato mais com o filamento grosso. Então, ele está sendo puxado para o centro do sarcômero. Então, essa banda I, ela vai encurtando. O que vai acontecendo com essa zona H que só tinha filamentos grossos? Também, olha lá, ela vai começar a desaparecer, ela vai começar a diminuir. Por quê? Porque cada vez mais eu vou ter interação dos filamentos finos e grossos e eu vou ter menos regiões onde eu tenho somente o filamento grosso. Né? Então ele vai diminuindo. Né? O que nunca vai mudar aqui, é claro, é essa zona de interação entre filamento grosso com filamento fino, que a gente vai chamar de banda A. Essa, durante o processo de contração, não vai sofrer alteração. Quem vai realmente diminuir durante o processo de contração são essas duas zonas. A zona H, onde eu só tinha filamentos grossos, e a banda I, onde eu só tinha filamentos finos. Então, nesse esquema que vocês estão vendo aqui, nessa figura, exatamente vocês conseguem ver um sarcômero real, né, na fibra muscular. Né? Ali vocês têm as linhas Z, a banda A, onde tem interação do filamento fino com o filamento grosso, né? Aqui as bandas I, né? E aqui no centro vocês teriam então a zona H. Né? Conforme a gente está encurtando, o que acontece? A banda I diminui, né? A banda A permanece constante e essa parte central, que era a zona H, então ela pode eventualmente até desaparecer. Ok? Então, só para ver o que acontece, né, durante esse processo de contração com essas estruturas aqui, né, que a gente pode dividir então em bandas. Né? E exatamente essas bandas, né, banda I, né, e essa interação aqui, que vão dar aquele aspecto estriado para o músculo esquelético, onde eu vou ter zonas mais claras
e zonas mais escuras. Então isso eu vou encontrar ao longo de todo o meu sarcômero. Zonas claras, zonas escuras. Zonas claras, zonas escuras. Por isso que o músculo esquelético, assim como o músculo cardíaco, por ele ter essa organização, ele vai então ser estriado, certo? Exatamente por essa disposição dos filamentos finos e grossos. Então, novamente mostrando o que a gente já estudou até agora, né? Então, a fibra muscular alongada, composta então por aquela organela muito grande chamada de miofibrila. Note aqui que nós temos muitos núcleos também, né? Uma fibra multinucleada. E então, cada miofibrila composta por vários sarcômeros em série. Dentro de cada sarcômero, filamentos finos e grossos dispostos de maneira que nós temos uma fibra estriada. É o que a gente consegue enxergar nessa figura do lado. Então eu tenho regiões mais claras e regiões mais escuras. Mais claras e mais escuras. Fibra estriada. Como nós vamos ver na próxima aula, nós temos também no músculo esquelético de humanos e também de animais, né, diferentes tipos de fibras musculares. O que significa isso? Algumas fibras musculares se contraem de forma mais lenta, outras se contraem de forma mais rápida. Então nós podemos dividir, né, essas fibras em diferentes tipos. Fibras lentas, fibras rápidas. Basicamente a gente divide, né, como nós vamos ver depois, em 3 tipos de fibras. Mas eu vou separar de uma maneira bem simples agora para vocês, fibras mais lentas e fibras mais rápidas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu apresentei para vocês uma grande quantidade de proteínas que compõem o sarcômero, né? O que eu falei para vocês? Né? Aqui tem muito mais proteína, como eu falei para vocês, eu não falei de todas. Mas aqui vocês podem encontrar, olha lá, tropomiosina, vocês vão encontrar, a TNC seria a troponina, né? Então troponina C, troponina I, troponina T. Eu falei para vocês que a troponina tem 3 subunidades, e elas estão representadas aqui, né? Miosina, cabeça da miosina. Então nós temos diferentes tipos de proteínas. Por que eu estou mostrando isso e por que tem cores diferentes aqui, né? Porque essas proteínas elas podem ter isoformas diferentes, né? O que é uma isoforma? A proteína é a mesma, tipo uma miosina na fibra de contração rápida ou contração lenta, é a mesma proteína. Só que as propriedades dela são um pouco diferentes. Ela tem alguma coisa diferente uma da outra que torna uma miosina mais rápida que a outra. Então nós temos isoformas. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que dependendo do tipo de fibra, se ela é lenta ou se ela é rápida, ela vai ter isoformas diferentes. Por exemplo, uma fibra de contração rápida, ela vai ter, olha lá, ó, por exemplo, né, troponinas fast, que significa rápidas, né, que são diferentes das que são lentas, que vocês estão vendo aqui, ó, tropomiosina, slow, que é de lento, né, miomiosina, enfim, meromiosina, miosina, a cabeça da miosina, tanto rápida quanto lenta. Então a gente tem diferentes isoformas, com características diferentes que permitem uma contração ou mais rápida ou mais lenta. Então isso é apenas uma curiosidade para vocês, porque nós vamos diferenciar então fibras de contração lenta e contração rápida. Para que essa fibra contraia, ela precisa de um sinal, certo? E esse sinal é um sinal elétrico, certo? Então basicamente a linguagem que o nosso organismo, que as nossas células entendem, né, se comunicam, é pela linguagem elétrica dos sinais. Então eu preciso de um estímulo elétrico e eventualmente eu vou transformar esse estímulo elétrico em estímulo mecânico, né? Químico, mecânico, enfim, vai depender do tipo de célula. Mas basicamente aqui, para músculo esquelético, o que eu preciso? Como eu falei, é um músculo voluntário. Então ele é um músculo que ele tem inervação, certo? Essa inervação ela é feita então por neurônios motores. Esses neurônios motores eles têm mielina, como vocês já estudaram ou ainda vão estudar em algum outro momento. Então aqui vocês têm um neurônio, que a gente chama de neurônio motor, que vai inervar uma fibra muscular esquelética, né? Notem que esses neurônios eles geralmente são bastante grandes, eles são bem compridos, eles têm bainha de mielina. Então apenas relembrando alguns pontos, né? O objetivo da nossa aula é tocar profundamente nesses pontos. Isso é aula para sistema nervoso, né? Mas como é importante eu falar dessa transmissão a partir do sistema nervoso para o músculo esquelético, então eu estou apenas relembrando alguns pontos. Então aqui vocês têm um motoneurônio, neurônio motor, que vai inervar a fibra muscular, neurônio então mielinizado, né? E entre alguns locais aqui, né, desse neurônio, nós vamos encontrar então os nodos de Ranvier. Então vai ter essa bainha de mielina aqui em volta, né, em vários pontos, e em locais que eu não vou ter essa bainha enrolada. Então aqui nós temos os nodos de Ranvier, né?
que permitem, na verdade, né, com que esse motoneurônio transmita potenciais elétricos em uma velocidade muito grande. Então, esse potencial de ação elétrico aqui, ele vai ser conduzido, né, naquela forma de condução saltatória, ele vai pulando, entre aspas, de nodo em nodo, de nodo de Ranvier em nodo de Ranvier, possibilitando uma rápida transferência desse sinal elétrico de uma região do neurônio para o final, que são lá nas nossas terminações axonais, certo? Então, basicamente aqui vai ser iniciado o estímulo elétrico, ele vai ser conduzido, como eu vou mostrar aqui para vocês, a partir desse axônio, e vai chegar lá nas terminações axonais, onde eu vou ter neurotransmissores, que nesse caso aqui nós vamos falar bastante da acetilcolina, que é exatamente a molécula química que vai estimular a despolarização da fibra muscular esquelética e, consequentemente, a sua contração. Né? Então, esse potencial de ação ele é rápido por esse motoneurônio, devido à condução saltatória, né? Uma vez que o limiar ele é atingido lá naquele cone axonal, ele vai passar rapidamente por esses nodos e vai chegar lá na terminação axonal, onde eu tenho um neurotransmissor armazenado para a passagem então do sinal elétrico. Então, a condução saltatória, como vocês já estudaram, né? Essa bainha de mielina aqui, ela evita que esse fluxo de cargas elétricas que ela entra em cada nodo seja perdido, né? Ou seja, ela evita que esse gradiente se dissipe, né? Então a mielinização é muito importante para isso. Então esse sódio que ele entra, essas regiões dos nodos aqui, elas são repletas de canais de sódio e voltagem dependentes. Então conforme existe a despolarização, esses canais vão se abrindo, o sódio ele vai entrando, e como ele não pode vazar para fora, porque eu tenho bainha de mielina aqui, essa célula está isolada, né? Então esse sódio ele permanece mais tempo aqui dentro, e quando ele chega aqui, ele faz com que esses outros canais se abram, porque eles são sensíveis à voltagem. Mais sódio vai entrando, e consequentemente eu vou ter uma transmissão muito rápida desse potencial elétrico, até ele atingir a minha junção neuromuscular. Então essa estrutura ela é muito importante. O que é junção neuromuscular? É a junção do neurônio motor, do motoneurônio, com a fibra muscular. Então aqui nós vamos ter o quê? Uma sinapse entre fibra muscular e terminação axonal do motoneurônio. Então aqui é uma sinapse bem fechada, né? É um local de sinalização muito importante. Notem que de fato eu vou ter nessa região aqui, né, de não contato, né, porque eu vou ter ali uma fenda sináptica, né, não existe um contato direto, mas notem que é uma região que vai então passar um sinal elétrico para a célula muscular. Então aqui é um local bastante isolado, né, do ponto de vista químico. É um local bastante isolado. O que vocês estão enxergando aqui, né? Basicamente é aquela terminação axonal que eu falei para vocês. Então isso aqui faz parte do motoneurônio, né? E o que eu falei para vocês? Bom, esse motoneurônio aqui, ele é repleto de vesículas contendo um neurotransmissor que é a acetilcolina, certo? A acetilcolina, né? Ou a CH, acetilcolina. Então a acetilcolina está armazenada dentro dessas vesículas. Notem que esse motoneurônio aqui, essa terminação axonal, ela não encosta na fibra muscular. Ela se aproxima, mas ela não encosta. O que faz que eu tenha entre essas duas células aqui uma junção, certo? Que a gente vai chamar então, né? Isso aqui é uma sinapse química. Então isso aqui é uma junção neuromuscular. Para que eu passe o sinal desse motoneurônio aqui para o músculo, eu preciso liberar um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então o que a gente pode notar aqui nessa estrutura da junção neuromuscular? Primeiro, na terminação axonal eu tenho as vesículas contendo neurotransmissores. Eu vou ter o que não está aparecendo aqui, diversos canais sensíveis à voltagem, que são canais específicos para cálcio, certo? Que vão estar aqui nessa região. Uma grande quantidade de mitocôndrias, porque é uma região que gasta bastante energia, né, para esse processo aí de síntese, de transferência de neurotransmissor para a membrana celular, é um processo que se gasta muita energia, né? Eu preciso de bastante energia. Entre essas duas células eu tenho então uma fenda sináptica, certo? E na membrana muscular vocês vão ver que eu tenho várias invaginações aqui que nós chamamos de fendas subneurais, que aumentam a área total de contato, possibilitando então uma rápida transmissão do sinal elétrico para dentro dessa célula muscular aqui. Vejam que essa célula muscular ela também tem suas características, né? Como por exemplo muitas mitocôndrias, que eu já falei para vocês que são necessárias para o processo de contração muscular. E basicamente o que vai acontecer aqui nessa junção neuromuscular é a transmissão via
neurotransmissores dessa passagem de estímulo que vai fazer com que essa fibra muscular se contraia. Então a gente vai estudar um pouquinho agora dessa junção neuromuscular mais a fundo. Então aqui vocês têm de novo a junção neuromuscular com as suas mitocôndrias, como eu falei para vocês, e várias vesículas contendo um neurotransmissor, que nesse caso aqui é a acetilcolina. Mais uma vez, aqui nós temos a presença de canais de cálcio voltagem dependentes. Certo? Esses canais de cálcio voltagem dependentes, eles geralmente em uma célula em repouso, quando não tem condição de potencial elétrico, esses canais estão fechados. Então nada acontece. Quando eu olho para a fibra muscular esquelética em repouso, o que é importante a gente destacar? Primeiro, ela está em repouso, ela é uma célula que está polarizada também. E eu tenho nessa membrana muscular uma grande quantidade de receptores para acetilcolina. O que é interessante desse receptor acetilcolina na fibra muscular? Esse receptor aqui, ele é um canal iônico, certo? O receptor para acetilcolina aqui, ele é chamado de receptor colinérgico, né? Receptor de acetilcolina, nicotínico, que é uma característica muito importante. Esse canal aqui, né, esse receptor, ele é um canal iônico. Quando eu não tenho um neurotransmissor acetilcolina ligado a ele, esse canal, como vocês podem estar observando ali, ó, ele está fechado. E se ele está fechado, não tem nem entrada, nem saída de íons. Notem que nesse caso aqui, ó, a célula está em repouso, ela está polarizada. Negativo dentro, positivo fora. Mantendo as concentrações iônicas normais. Bastante potássio no interior da célula, pouco potássio fora, bastante sódio fora, pouco sódio dentro. Exatamente como vocês já estudaram nas aulas de potenciais elétricos. Esse canal, quando ele liga, quando ele recebe o sinal da acetilcolina, aqui vocês têm então duas moléculas de acetilcolina se ligando no canal, ele abre, permitindo que ele é um canal catiônico, ou seja, ele permite passagem de cátions, moléculas com carga positiva, por exemplo, sódio e potássio. Então, quando esse canal ele se abre, esses cátions eles podem atravessar a membrana plasmática, atravessar por dentro dele, claro. Basicamente, né, eu posso ter saída de potássio? Pode. Esse potássio ele pode sair, mas a grande magnitude principal que vai acontecer aqui de movimento é uma grande entrada de sódio. Certo? Então, quando esse canal ele abre, entra uma grande quantidade de sódio. Que, como vocês estudaram, essa grande entrada de sódio aqui vai provocar o quê? Um potencial elétrico, um potencial de ação, que vai se propagar por toda a membrana celular. E aí entra um detalhe importante. Como se propaga por toda a membrana celular, vai se propagar, inclusive, pelos túbulos T. Por todo aquele prolongamento da membrana plasmática, túbulos T. Mas bem, isso a gente vai ver daqui a pouco de novo. O fato é que aqui nessa junção neuromuscular, além de eu ter canais, então, né, receptores de acetilcolina, que são canais iônicos, eu também tenho uma enzima, que é uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Ah, mas que nome feio! Veja, acetilcolinesterase, ase, né, significa que a enzima vai degradar o quê? Uma enzima que vai degradar. O nome é acetilcolinesterase, é uma enzima que vai degradar quem? A acetilcolina, que é o neurotransmissor liberado por essa terminação axonal. Então, basicamente, se a gente fosse resumir os eventos que acontecem aqui, quando eu quero voluntariamente contrair um músculo, né, então eu estou basicamente enviando um impulso lá do córtex motor, por exemplo, né, essa célula aqui antes ela estava polarizada. Então, estava negativo aqui e positivo lá de fora, né? Célula polarizada. Quando eu tenho um potencial elétrico, né, uma despolarização, né, esse potencial se propaga por toda a membrana desse motoneurônio, inclusive aqui. Então, o que vai acontecer? Né? Deixa eu apagar aqui para vocês. Né? Ela estava polarizada. Né? Vamos apagar aqui tudo. Né? Quando eu tenho um potencial de ação, esse potencial de ação está descendo aqui, está se propagando. Né? Então, agora eu vou ter inversão de cargas. Então, agora a célula está despolarizando. E esse potencial aqui está se propagando por toda a membrana. E agora ele está chegando por essas regiões aqui, que tem esses canais de cálcio voltagem dependentes. Tem variação de voltagem? Tem. O que vai acontecer com esse canal que estava fechado? Ele abre. E o que acontece com o cálcio? O cálcio ele vai entrar. No momento em que o cálcio ele entrar, o cálcio ele é o principal estímulo. Né? É um mecanismo bastante complexo. Eu estou simplificando aqui para vocês. Mas é um mecanismo que
ele faz exocitose das vesículas contendo acetilcolina. Daqui para cá. Essa vesícula, ela tem que ser translocada, é assim que a gente chama, né? Transloca a vesícula para cá. Essa vesícula se funde na membrana celular e libera o conteúdo de neurotransmissores na fenda sináptica. Só que esse processo, essa translocação aqui, ela é muito bem controlado. Então, as vesículas contendo acetilcolina aqui, elas têm várias proteínas que ficam aqui, ó, na membrana dessa vesícula. E aqui na membrana celular tem outras proteínas. Então, para que haja a exocitose das vesículas com acetilcolina, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que o cálcio ele entre, e ele está entrando agora porque a célula está despolarizando. E eu preciso, então, que essa vesícula seja transportada para a membrana celular e que as proteínas da vesícula se encaixem perfeitamente com as proteínas da membrana celular. E se isso ocorrer, o que geralmente acontece, eu vou liberar a acetilcolina vai se ligar nos seus receptores, fazendo com que esses receptores, que são canais iônicos, que estavam fechados, se abram. No momento que ele abriu, o que vai acontecer? O sódio ele entra e a membrana celular vai despolarizar. Isso vai permitir que esse potencial de ação se propague por toda a membrana celular, inclusive pelos túbulos T. Então lá vem o potencial de ação. E o que acontece aqui? A gente tem a tríade, lembra? Aqui as cisternas do retículo sarcoplasmático, que tem cálcio, com o finalzinho do túbulo T. Quando esse potencial ele chega aqui nessa região, e aí a gente vai estudar esse mecanismo na próxima aula, esse estímulo elétrico faz com que o cálcio saia do retículo sarcoplasmático, entre em contato com os filamentos finos, e essa interação do cálcio dá o gatilho para que o filamento fino e grosso interajam entre si, possibilitando o processo de contração muscular. O processo da contração a gente vai estudar na próxima aula. Mas esse potencial elétrico aqui, então, ele foi estimulado pela ligação da acetilcolina no seu receptor, certo? Então, nesse caso aqui, isso gerou contração muscular. O que está acontecendo agora, né? Digamos que eu contraí o meu músculo e agora eu quero que ele relaxe. O que tem que acontecer aqui nesse local para que eu relaxe a minha fibra muscular? Número 1, eu tenho que parar de estimular o músculo. Quem é que estimula o músculo? O motoneurônio. Então a primeira coisa é, bom, se eu não quero contrair o músculo, o que vai acontecer? Esse neurônio aqui, ele vai se repolarizar, ele não está mais recebendo estímulo nenhum. Quando ele se repolarizar, o cálcio ele vai parar de entrar. No momento que o cálcio parar de entrar, eu tenho estímulo para exocitose? Não. Então não vai ter exocitose, consequentemente não vai ter liberação de neurotransmissor. Bom, parei de liberar neurotransmissor. Primeira coisa que eu tinha que fazer para relaxar o músculo esquelético. Tá, mas e a acetilcolina que já estava na membrana, aqui na fenda sináptica? O que eu faço com ela? E para isso nós temos o quê? Uma enzima na membrana muscular chamada acetilcolinesterase, que vai ser responsável por pegar esse neurotransmissor que continua aqui e quebrar, metabolizar esse neurotransmissor. Então ele degrada a acetilcolina em acetilcolina, que podem ser reaproveitadas metabolicamente para formar novo neurotransmissor ou para outras funções qualquer. Mas, basicamente, eu removi dessa fenda sináptica aqui a acetilcolina. Se não tem mais acetilcolina, o que vai acontecer? O canal vai ficar aberto? Não. O canal volta a ficar fechado. E quando ele fecha, para de estimular eletricamente. A célula para de despolarizar. E o que vai acontecer com ela? Ela vai repolarizar. E ela repolarizada, basicamente, não vai mais estimular a saída do cálcio. Então o que vai acontecer? Esse cálcio que ele saiu anteriormente com estímulo elétrico e que estimulou a contração muscular, ele vai ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático a partir de uma proteína que é chamada de bomba de cálcio, que é uma proteína que gasta ATP, ela faz transporte ativo, de volta do cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Quando as concentrações de cálcio ficarem diminuídas, eu não tenho mais estímulo para a interação do filamento fino e grosso. Resultado final, o meu sarcômero vai relaxar. Ok? Então,
Basicamente, o que nós vimos na aula de hoje foi a estrutura geral do músculo esquelético, a organização desse músculo esquelético. Nós vimos a estrutura que deve interagir uma com a outra para que forme, então, o processo de contração muscular, né? E alguns eventos básicos necessários para que ele ocorra. No entanto, a gente ainda não viu a contração muscular completa, né? Do início ao fim. Isso é um assunto para a nossa próxima aula. Então, para a próxima aula, vocês têm que entender muito bem essa estrutura da fibra muscular esquelética e como é que essas estruturas interagem entre si, para que vocês tenham capacidade, né, do ponto de vista fisiológico, de entender então a contração muscular. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o fenômeno da contração muscular. Então, bom estudo a todos e nos vemos na próxima aula.